Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nossa playlist de vídeos sobre Hitler, Alemanha e Segunda Guerra. E hoje a gente vai falar sobre o livro A Mente de Adolf Hitler. Gente, esse livro aqui, ele é um livro que ele é extremamente para você entender um pouco da mente de Hitler. A gente vai passar um pouquinho sobre a infância dele, sobre a juventude, até chegar quando ele chega no poder ali na Alemanha, e a gente vai entendendo um pouco sobre a mente dele, sobre os traços que ele tinha: esquizofrênico, narcisista, os traços psicóticos que ele tinha, o traço de psicopatia, de neurose. Então é um livro que ele serviria, para mim, ele serviria como um livro de apoio de uma biografia de Hitler. Tanto que quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu senti a extrema necessidade de comprar uma biografia de Hitler para entender com mais detalhes sobre a infância, a juventude e a ascensão dele ao poder, porque esse livro aqui seria mais um livro de apoio a uma biografia, sabe? Então eu senti muito essa necessidade de comprar a biografia de Hitler quando eu terminei de ler esse livro. Tanto que eu já comprei, ela tá pra chegar. Já tem 2 vídeos que eu digo que a biografia tá pra chegar. É que ela ainda não chegou, gente, mas ela vai chegar. Tem um unboxing. Alguém mais faz unboxing de livro no YouTube? Eu farei dessa biografia aguardadíssima. Então, é um livro que ele vai trazer pra gente questões psicológicas da mente de Hitler, tá? O livro começa na infância dele, a gente vai tendo ali uma ideia de como foi a infância dele, extremamente traumática, extremamente... O pai dele bebia muito, muito agressivo, quando vinha bêbado, batia nele, na mãe, no cachorro, batia em todo mundo quando estava em casa. E aí nós vamos tendo essa ideia de construção da personalidade de Hitler, de construção do ego, do ID, do superego. Nós vamos tendo essa ideia de construção dele. E aí, em algumas partes aqui do livro, tem uma parte aqui que eles até falam pra gente que tudo isso que ele projetou sobre a Alemanha, na verdade, foi uma projeção de algo que já estava dentro dele, e ele projetou por cima de um país, né? Você dá poder a um psicopata. Aí, gente, tem uma parte aqui no livro que eles até falam assim pra gente. A imagem que Hitler criou foi uma forma de compensação para suas próprias inferioridades, inseguranças e culpas. Portanto, a imagem negou todas as suas características anteriores e a converteu em seus opostos no mesmo grau. Todas as qualidades humanas de amor, piedade, simpatia e compaixão foram interpretadas como fraqueza e desapareceram na transformação. Aqui a gente tem uma pessoa extremamente quebrada, uma pessoa extremamente disfuncional. Ele não funciona em nada. Ele tem medos, ele tem fobias, ele é esquizofrênico, ele tem muitos e muitos traços de esquizofrenia, o Hitler, e muitos traços de narcisismo, como também ele é uma pessoa seca, ele é vazio. Ele é muito, 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 muito vazio. E aqui nesse livro nós temos páginas e páginas e páginas desse vazio que existia dentro dele. O livro, ele não dá um diagnóstico preciso pra gente. Não é um livro de diagnóstico da mente de Hitler. Mas a gente passa por momentos narcisistas dele. Aí o livro explica. Assim, assim, assim. Momentos de esquizofrenia dele. Aí o livro explica. Assim, 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 assim. Então a gente passa por traços da psicose dele, da neurose, das perversões que ele tinha. Perversões sexuais, perversões dele mesmo que ele tinha. E o livro vai explicando pra gente ao longo das páginas. Hitler apresenta muitas características que beiram a esquizofrenia. É possível que, quando confrontado com a derrota, sua estrutura psicológica possa entrar em colapso e deixá-lo à mercê de forças inconscientes. Muito comum no paciente esquizofrênico, né? Quando ele é confrontado com a realidade, geralmente ele surta, né? Ele fica à mercê, né, de vozes, de forças, que são essas forças aqui que o livro está falando, né? Forças inconscientes.
As responsabilidades de tal resultado diminuem à medida que ele envelhece, mas não devem ser inteiramente excluídas do nosso ponto de vista. Não seria uma eventualidade indesejável, já que prejudicaria bastante a lenda de Hitler. Nós temos uma série de fatores, né, do paciente esquizofrênico e do paciente que é psicopata com essa realidade confundida, né? Ele foge da realidade. Então, em diversos momentos, o que ele achou é que ele estava ajudando as pessoas diante daquilo que elas tinham nascido. E é bem comum, eu ia falar aqui, era sobre a oratória dele. Eu queria falar sobre um ponto aqui, que era sobre a oratória dele. E aí, o que a gente tem aqui? O que balança o berço, sabe? Detém todo o poder, a pessoa que detém toda a oratória, a pessoa que consegue convencer as outras pessoas. Quando a gente fala de análise do discurso, né, a gente fala de convencer pessoas também através do nosso discurso. Tem um determinado momento aqui do livro que ele vai explicar pra gente como Hitler era perfeito em oratória. E ele convenceu, no início ele não tinha o poder de exércitos, mas ele convenceu pessoas sem precisar tirar uma bala. Ele convenceu pessoas a fazer o que ele queria. E esse poder da oratória é um poder que o livro vai falar pra gente que ele consegue convencer pessoas através das vozes, da voz dele. Então nós temos aqui, por exemplo, discursos dele de que pessoas choravam. Era uma coisa como se viesse do céu para aquelas pessoas. Ele passava, as pessoas choravam, desmaiavam. Então os discursos dele, ele punha a palavra e dizia que era assim, que era assado, e as pessoas choravam e diziam que aquilo era verdade. Tinha muito de questões psicológicas no discurso dele também, sabe? E até tem um momento aqui que quando a Alemanha, o Hitler com a Alemanha avança um pouco mais, um padre lá de uma cidade que vai falar assim: a gente não precisa de padres, pastores, a gente tem Hitler aqui, que é a representação de Deus na Terra. Então ele chega a convencer pessoas que ele tem essa divinidade. E isso é, gente, uma característica também do paciente esquizofrênico. Do paciente, né, que tem um transtorno. Esse é qual? Esse é o esquizoide, né? Ele achar que ele é alguém da realeza, ele achar que ele é alguém da divindade, um grande nome da história. Ele se achava a própria resposta de Deus na Terra, o Hitler. E ele convencia as pessoas disso. E olha só, o livro vai falar aqui pra gente, na página 272, ele fala assim, vai dizer assim pra gente: ele é um mestre da arte da propaganda. Hitler tem um instinto inigualável para aproveitar cada brisa e criar um redemoinho político. Nenhum escândalo oficial era tão insignificante que ele não pudesse transformá-lo em traição nacional. Ele podia desvendar a corrupção mais tortuosamente ramificada nos altos cargos e espalhar a má notícia por todos os cantos. Duas regras básicas eram: nunca deixe o público esfriar, nunca admita uma falha ou erro, nunca reconheça que pode haver algo bom em seu inimigo, nunca deixe espaço para alternativas, nunca aceite a culpa. Concentre-se em somente um inimigo por vez e o culpe por tudo que está errado. As pessoas acreditarão mais rápido numa grande mentira do que numa pequena. E se você repeti-la com frequência, mais cedo ou mais tarde, várias pessoas acreditarão nelas. Mentira contada 1000 vezes, ela se tornou verdade. Gente, era disso pra pior, tá? Era disso aqui pra pior. Então, quando ele inventa, quando ele mente, quando ele cria os delírios de grandeza dele, ele está criando mentiras, ele está associando as pessoas a essas mentiras. Então aqui, gente, a gente tem páginas e páginas das mentiras de Hitler, de como ele convenceu as pessoas só com a oratória, só com o discurso dele, a fazerem o que ele queria.
Então aqui a gente tem a mente de uma pessoa extremamente esquizofrênica, extremamente psicopata, manipuladora, narcisista, com delírio de grandeza, acreditando que ele é alguém maior do que ele realmente é. E é um livro, gente, para você, assim, acordar pra vida, sabe? É um livro para você entender o poder que o discurso tem na mão das pessoas erradas, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre dar poder a pessoas que têm um discurso bonito, porque ela tem o poder de te convencer. A arte da oratória, o poder do discurso, a análise da linguagem. Então ele sabia exatamente o que falar para o grupo certo de pessoas para convencê-las. Extremos, né? Extremo delírio religioso. Isso também tem um nome, né? Chama delírio religioso. Bom, gente, esse aqui é um livro muito bom. É um relatório que investigou a mente de Hitler. E aqui a gente vai passando, né, por esses aspectos dele. A gente conhece um pouquinho da infância, conhece um pouquinho da juventude, conhece até ele chegar no poder e vai examinando os traços, os perfis de personalidade dele. É um livro que fala extremamente do discurso também, o poder que tem um discurso, né, e o poder de colocar pessoas que não são sãs, né, em cargos altos, né? O que essas pessoas podem fazer com base numa doença psiquiátrica. É um livro muito bom, recomendadíssimo, e a gente fica conhecendo um pouco sobre a história desse aqui, né? Desse cara aqui, né? Que foi uma das pessoas mais cruéis que existiram, pra mim é de longe, a pessoa mais cruel que existiu, que andou na face da terra, é este homem. Que ele fez coisas horríveis, sabe? No fim ele era só uma pessoa doente e com muito poder. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Comenta aqui embaixo se você leu, o que você achou. Um beijão e tchau, tchau.